Há lugares onde a arte não é apenas observada, ela está faminta. Clara, curadora de renome e cética por vocação, via o legado de Arthur Vendel apenas como uma transação imobiliária e um leilão de alto valor. Não procurava alma na arte, procurava lucro, e a coleção do pintor excêntrico prometia muito. Arthur Vendel tinha uma reputação tão peculiar quanto mórbida. Ele se tornou notório por criar sua obra-prima após a escuridão consumir sua visão. O que ele via, ou o que pintava sem ver, era um mistério que o mercado pagava caro para tentar decifrar. A mansão que Clara herdou não era um lar. Era um monumento gótico à decadência, o cenário perfeito para a última performance de Vandal. O ar ali não cheirava a tinta fresca ou verniz, cheirava a mistério, a segredo e a úmido. O inventário levou Clara inevitavelmente ao porão. Longe da luz e do ruído, aquele era o santuário final de Vandal, o lugar onde ele havia guardado sua peça mais reclusa. E lá estava ela, a última obra. Não era uma tela comum, eram 3 metros de linho, gigantesco, dominando o espaço, coberto por um pano preto tão pesado que parecia carregar o peso do tempo. Uma mortalha escura que prometia o final de uma era. Clara não herdou apenas tijolos velhos e telas caras. Ela herdou o último olhar de um pintor que diziam só podia ver a arte no escuro. E o que estava escondido sob aquela lona parecia pulsar com uma escuridão aguardada. Clara chamou o avaliador principal e um fotógrafo, os únicos dispostos a descer ao porão. Ela precisava de testemunhas para autenticar a peça final de Vandal, apressar o processo e, finalmente, vender aquela mansão opressora. Para Clara, o excêntrico Vandal não era um gênio incompreendido, era um produto, e ela era a intermediária para a venda do seu mito. Enquanto a luz fraca da lanterna cortava a poeira, Clara deu a ordem. O pano de algodão grosso, quase petrificado pela umidade, deslizou lentamente até o chão. A expectativa era de algo monstruoso, de uma paisagem onírica e disforme, a culminação da escuridão interior do artista. Houve um silêncio no porão que nem mesmo o som da respiração ousava quebrar. Diante deles, o insulto final. 3 metros por 3 metros de linho virgem. A tela estava absolutamente vazia. Não havia uma pincelada sequer, nenhuma textura, nenhuma mancha de tinta, apenas a fibra branca crua. Uma negação absoluta de tudo o que Arthur Vendel representava. Onde todos esperavam a expressão mais profunda da alma, encontraram o nada. Obras anteriores de Vandal, exibindo massas sombrias e texturas espessas, eram facilmente negociáveis. Mas isto era um vazio colossal, uma piada brutal de um artista louco. Clara sentiu não a decepção, mas a fúria. A tela vazia arruinava o mito. Não havia peça final. Havia simplesmente a ausência de arte. Ela precisava de uma história para vender isso, algo que justificasse o nada. Enquanto os outros subiam, desconcertados, Clara ficou para trás, encarando o linho pálido sob a penumbra. Foi naquela noite que o primeiro pesadelo começou, não com fogo ou monstros, mas com a nitidez dolorosa de uma visão. A morte da pessoa que ela mais amava. Uma imagem tão vívida, tão real e tão carregada de luto que a acordou gritando, banhada em suor frio. Clara tentou racionalizar. Estresse, o porão mórbido, a raiva da decepção. Mas o pesadelo se repetiu na noite seguinte. E na noite seguinte, ela notou que o fotógrafo e o avaliador tinham o mesmo olhar de pavor contido. Algo havia sido levado daquele porão. Algo que não era físico, mas que tinha se fixado em suas mentes. O vazio, no entanto, não era inofensivo. Ele era um vetor. Ele era o preço pago por um olhar. O vazio era a praga e a contemplação, a infecção. Clara, acostumada à lógica fria do mercado, começou a testemunhar a desintegração de sua equipe. O fotógrafo, que amava sua filha,
Não conseguia dormir mais de 2 horas. O avaliador, cuja esposa era sua vida, andava pálido, murmurando sobre o custo de ter amado. A tela, o objeto de desprezo de Clara, havia se tornado o centro de uma epidemia silenciosa de luto antecipado. Seus próprios pesadelos eram os mais cruéis. Não eram imagens de violência abstrata, mas roteiros minuciosos e inevitáveis do fim de seu irmão mais novo, a única pessoa para quem ela permitia fragilidade. A cada despertar, a dor era a mesma, fresca, real, inegável. O ceticismo de Clara desmoronava sob o peso daquela dor artificial. A arte, que ela julgava inerte, estava ativamente atacando a fundação de sua existência. A tela permanecia branca, colossal, insípida. Mas havia uma diferença perceptível no ar ao seu redor. Uma sucção fria, quase um campo de distorção visual. A luz parecia dobrar-se ao redor dela, e as sombras da sala eram mais densas do que deveriam ser. Clara desceu ao porão novamente, armada não com ferramentas de avaliação, mas com a fúria do instinto de sobrevivência. Ela não podia vender o vazio, e certamente não podia conviver com ele. A tela precisava ser eliminada. No entanto, quando tentou rasgar o linho com um estilete de precisão, a lâmina quebrou-se como vidro contra a superfície. Não havia resistência, mas sim uma negação da forma. Tentou atirar um pequeno frasco de solvente químico forte que tinha à mão. O líquido simplesmente evaporou no contato, deixando a fibra branca intocada. O pavor agora se misturava ao reconhecimento. Aquela tela não era apenas um pedaço de material. Era a própria negação, e era invulnerável a qualquer ataque que Clara pudesse conceber. O vazio não era falta. O vazio era a mais perfeita das defesas, protegendo o que quer que estivesse crescendo em seu núcleo. E o que crescia ali precisava de mais do que a dor de Clara. Precisava dos seus olhos. A impotência deu lugar a uma obsessão doentia. Clara instalou uma câmera de segurança no canto mais escuro do porão. Se não podia destruí-la, ela a estudaria. Ela precisava entender o mecanismo do vazio. As primeiras imagens de vigilância não revelaram nada de extraordinário. Apenas a tela enorme e pálida, silenciosa sob o feixe de luz tênue. Horas se arrastavam em sua tela, mostrando o nada. Mas então, em um lapso de 5 segundos, enquanto Clara se distraía para piscar, a imagem do monitor mudou. Ao retroceder, ela viu manchas. Pequenas, disformes, escuras como óleo antigo, elas se espalharam pela superfície lisa da tela em um borrão quase instantâneo. E no momento em que Clara voltou seu olhar direto para o monitor, as manchas recuaram, evaporando-se na brancura do linho. A tela só se permitia existir quando não era observada. A escalada de tensão tornou-se um jogo de esconde-esconde macabro. Clara assistia ao monitor com um olho na tela e outro no porão. Ela colocava objetos para obscurecer parcialmente a vista, tentando enganar o que quer que vivesse ali. A cada tentativa, as manchas se tornavam mais ousadas, demoravam 1 milissegundo a mais antes de desaparecer. Elas eram agora grandes massas de escuridão com contornos que sugeriam algo orgânico. Os pesadelos intensificaram-se. Agora, eles não apenas mostravam a morte de seu amado, mas incluíam a própria tela, com um olhar faminto no lugar onde deveria haver arte. O avaliador e o fotógrafo haviam fugido, mas Clara estava presa, obrigada a assistir à sua própria contaminação. Em uma madrugada de insônia e observação, a dedução se cristalizou, fria e inescapável. Arthur Vandal não era um pintor cego, ele havia invertido a função da tela. Ela não refletia o mundo exterior, ela era um buraco de sucção. Clara percebeu que as manchas não eram tinta, eram a materialização física da escuridão contida nos olhos dos observadores. A culpa, o pavor, o trauma dos pesadelos.
Cada emoção intensa era sugada pela tela. Não está vazia, ela sussurrou para o monitor, sentindo a própria sanidade se esvair. Ela está se alimentando do pavor. Está roubando a escuridão da alma. A tela estava absorvendo a negação, a covardia e o medo que se acumulam no ato de contemplar a mortalidade. O vazio estava se enchendo de mal. O vazio estava finalmente aprendendo a ver. O próximo passo era óbvio e aterrador. Para descobrir o que a tela se tornaria, Clara precisava saber o que Vandal tinha planejado. Ela precisava de uma confissão. Ela precisava do vídeo. A obsessão de Clara a levou de volta aos pertences pessoais de Vandal. Notas rabiscadas, diários de tinta e uma pequena caixa de madeira fechada à chave, escondida sob o piso falso do escritório do pintor. Ali, ela não encontrou planos de exposição, mas o manifesto de um fanático. Vandal escrevia sobre a falência do olhar físico e a necessidade de uma visão purificada, desprovida de ilusão. E dentro da caixa, o fragmento granulado de uma fita de vigilância antiga. Clara conseguiu reproduzi-lo em um aparelho antigo. O vídeo era escuro, sem som, e mostrava o porão, mostrava Arthur Vandal, não cego e quieto, mas ativo e maníaco, dias antes de ser encontrado morto. Aquele não era um registro de arte, era um registro de sacrifício. Vandal se aproximava da tela virgem usando um pincel grande, mas não havia balde de tinta, havia um pequeno kit cirúrgico. A figura do pintor hesitava por um momento e, num movimento rápido e agonizante, ele esfaqueou brutalmente os próprios olhos. O horror subiu pela garganta de Clara. Vandal não cegou, ele se ofereceu. A seguir, o ato mais vil. Ele usou uma espátula, retirou o material biológico e, com uma mistura viscosa de óleo e sangue, ele literalmente pintou seus próprios olhos na tela. Onde havia o vazio, agora havia o mecanismo para criar. A tela nunca teve a intenção de ser pintada sobre. Ela foi designada para ser um recipiente. O linho virgem estava impregnado com a última visão de Vandal, seu último ato de dor, e essa essência se combinou com a escuridão dos observadores. A tela estava aprendendo a ver, usando a escuridão de cada pessoa para formar sua própria imagem. O olhar de Vandal era a semente. O olhar de pavor de Clara era o fertilizante. Clara jogou o aparelho no chão, a fita se estilhaçando. O conhecimento veio com a força de um soco no estômago. A tela estava quase completa. O processo estava acelerado e o preço final estava prestes a ser cobrado. O vazio não era um mal aleatório, era um predador programado. Clara retornou ao porão uma última vez. A tela não era mais branca. A brancura havia sumido, substituída por uma imagem coesa, orgânica e perversamente realista. As massas escuras haviam se fundido, formando o rosto de um indivíduo em seu momento de terror final. O rosto era o dela. Não era um retrato de sua beleza ou sua inteligência. Era a imagem do seu próprio olhar, indescritivelmente saturado de pavor absoluto. O olhar que ela tinha nos seus pesadelos. A tela havia de fato aprendido a ver. E o que ela escolheu pintar foi a imagem mais pura e potente que Clara poderia oferecer. O olhar de sua própria mortalidade. Clara sentiu uma vertigem. Ela havia se tornado involuntariamente a musa da obra-prima final de Arthur Vandal. A arte era completa e agora ela a olhava de volta. Em um ato desesperado de autopreservação e purificação, Clara não hesitou. Ela pegou um galão de querosene da velha fornalha e o despejou sobre o linho, sobre o chão de pedra, sobre tudo. O fogo, o velho purificador, era a única esperança. A arte era indestrutível pelo metal, mas não pelo calor da aniquilação. Ela acendeu o fósforo e o porão explodiu em chamas. O fogo lambeu a tela, mas no segundo em que as chamas tocaram o linho, a tela reagiu não com destruição, mas com proliferação. Em vez de arder,
a tela se desintegrou. Ela se estilhaçou em milhares de fragmentos minúsculos e pretos. Estes fragmentos quentes, duros e leves não caíram. Eles flutuaram. Milhares de lascas como cinzas escuras e vivas subiram com a fumaça. Eram como vagalumes de terror, e em cada um deles o pavor de Clara pôde ver pela última vez a sua própria imagem. Eram olhos, milhares de olhos pintados com a escuridão alheia. A galeria do olhar vazio havia se libertado e o olhar faminto de Vandal tinha se multiplicado, carregado pelo vento, espalhando-se para o mundo além da mansão em chamas. Clara tropeçou para fora, tossindo, com o coração acelerado, assistindo ao monumento da decadência se render ao fogo. Clara escapou do labirinto de pedra, voltando para a segurança aparente de sua galeria no centro da cidade. Ela tentou retomar a rotina, o cheiro de linho e verniz, substituindo a fumaça e o mofo. A transação Vandal foi abafada, declarada perda total. Ela estava em sua exposição, observando uma peça contemporânea. Um momento de calma. Ela olhou para a superfície do vidro da moldura, vendo seu próprio reflexo. E por um instante, no reflexo de seu olho esquerdo, ela viu o olhar frio e faminto do velho pintor cego. A escuridão estava lá, guardada em sua própria retina. A galeria do olhar vazio estava aberta para negócios. E em sua exposição, cada pintura, cada escultura, cada tela silenciosa estava agora olhando fixamente para trás, para o público. A arte havia aprendido a ver. O legado de Arthur Vandal estava apenas começando. "60 segundos. É só isso que me resta. 60 segundos de entropia garantida. Eu criei essa coisa, um widget inútil, um pedaço de código que deveria apenas exibir a data e hora, um erro de compilação esquecível. Mas o que ele mostrava, o que ele gritava na tela com essa fonte neon, era a data exata da minha morte. E agora o relógio está aqui, bem na minha cara. 55, 54, 53. Eu já tentei de tudo, acreditem. Reiniciar, formatar. Eu arremessei o celular na parede, o quebrei em pedaços. Comprei um modelo novo e ele simplesmente reaparece. Um vírus do sistema, mas muito mais íntimo. Ele me conhece. Vocês veem isso? Estou arrastando o ícone, mandando-o para a lixeira. E lá está ele de novo, The Timekeeper. Pisca em um vermelho que queima a retina, zombando de cada batimento cardíaco frenético. 40 segundos. O suor escorrendo pelas minhas mãos faz o touchscreen escorregar. Sou um programador. Vivo de lógica. Sou pago para consertar bugs. Mas esse erro, ele é o meu código final. A minha linha de tempo finalizada. 30 segundos. Eu precisava de mais tempo. Precisava de contexto. Como eu, Marco, o purista binário, cheguei a esse ponto. A resposta, a origem dessa maldição digital, estava há 3 anos, quando o código rodou pela primeira vez. 20 segundos. A única coisa que importa agora é o porquê. O TikTok não para. E eu não consigo respirar. 3 anos e 4 meses antes dessa contagem regressiva, tudo era tão limpo. Eu era o cético mor do escritório, programador de back-end numa startup de saúde que prometia otimizar o bem-estar. Eu tinha esse projeto paralelo ridículo. Estava tentando criar o melhor widget de calendário e hora. Algo com um código tão elegante que seria quase poético, mas acabei bagunçando uma API de tempo Unix e, por acidente, o algoritmo buscou uma variável que eu nem sabia que existia. O resultado? Esse widget, que eu chamei ironicamente de The Timekeeper, apareceu na minha tela e mostrava a data, 12 de outubro de 2025. 3 anos, 4 meses e 12 dias. Minha morte. No início, foi uma piada.
Eu era um purista binário. Eu só acreditava no que podia ser codificado. O app não estava conectado à internet, não tinha permissões de localização. Era um banco de dados corrompido que se recusava a ser deletado. Eu o tratava como um easter egg sombrio, uma falha estética. Eu desinstalei e ele voltou. Eu formatei o firmware e ele estava lá, piscando na tela de boas-vindas. Comecei a aceitar. Pensei, ok, Marco, você tem um prazo. Não é mais sobre a morte, é sobre o tempo. O meu medo inicial se transformou em uma aceitação mórbida, quase filosófica. Eu tinha um cronômetro, uma métrica clara de sucesso e fracasso. Eu codificava mais rápido, eu bebia mais café, eu vivia. Mas a lógica começou a quebrar. Eu monitorei cada linha do código-fonte. O app não gerava dados, ele era o dado. Não havia servidor, não havia nuvem. Era uma entidade local, presa ao meu hardware. A minha única anomalia. Até que um dia, o TikTok no canto da tela não era mais só para mim. O primeiro alerta não foi meu. O contador pessoal, aquele que me dava 3 anos de prazo, permaneceu estático. Mas, na barra de notificações, surgiu um ícone novo, um alerta de vibrar a alma. Próximo falecimento em 4 horas, 15 minutos. Vizinho da esquina. Causa, queda. Pensei que era um erro, um spam inteligente. Mas o nome era específico. Ricardo, o cara que sempre pedia para eu consertar o Wi-Fi dele. Eu tinha 4 horas. A lógica me dizia para ignorar. O programador em mim dizia que a correlação não implicava causalidade. Mas o medo já tinha sido plantado. Eu corri, eu toquei a campainha, eu gritei para ele não subir naquela escada velha que ele sempre deixava no corredor. Ele me olhou, riu e me chamou de paranoico. Marco, meu prazo está tranquilo. Volte para o seu código. 4 horas e 15 minutos depois, o som que quebrou o silêncio do meu bairro não foi o meu alarme. Foram as sirenes, exatamente no segundo previsto. A morte, confirmada no noticiário online, era um acidente estúpido, uma queda da escada, perfeitamente cronometrada. O TikTok estava correto, não era um erro de código, era uma sentença. O terror veio em ondas, mas não pelo Ricardo. O terror veio quando eu voltei para o meu celular e olhei para o meu contador, de 3 anos. A tela piscou em vermelho neon. A fonte se distorceu como um glitch de vídeo. E de repente o display era 48 horas, 48 horas. O medo, a confusão, o pânico que eu senti ao ver a morte de Ricardo, o app se alimentou disso. Eu era a bateria e o meu pânico era o combustível. A cada morte que eu presenciava, a cada vez que eu tentava avisar alguém, o relógio acelerava. Minha vida se tornou uma corrida contra a minha própria adrenalina. Eu estava vivendo em função do app. O medo estava me matando. E então, o próximo push notification chegou. E desta vez, o nome era inconfundível. Próximo falecimento em 12 horas, tia Lúcia. Causa, acidente doméstico. Minha tia, a única família que me restava. Meu contador agora estava em 12 horas e 5 minutos. O app estava me forçando a agir, a entrar em pânico, acelerando minha própria execução. Eu tinha que desvendar o código, não para salvar a mim, mas para parar o ciclo. Minha tia Lúcia. O nome dela na tela me jogou no modo hacker frenético. Eu não dormi, eu não comi. Eu estava no porão com cabos e telas forçando o app a se abrir. Eu o isolei em um ambiente virtual. Eu tentava rastrear a origem do código, o servidor, o banco de dados, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Mas era um beco sem saída digital. O app não estava acessando a internet para buscar dados. Ele estava consumindo uma quantidade maciça de energia local. A minha energia, o meu processamento mental. E eu descobri o terror. O app não está prevendo, ele está influenciando. O app é um catalisador. Ele se alimenta da minha energia, do meu medo crescente e do meu desespero, para gerar as condições exatas para a morte de alguém.
É uma máquina de entropia emocional. Eu era a fonte de poder, a pilha que permitia que o caos se manifestasse. Meu medo distorcia a realidade e o app apenas a cronometrava. Eu não podia mais avisar a Lúcia. Se eu fizesse, meu pânico aumentaria, a contagem dela aceleraria. E eu teria assinado a sentença de morte dela e a minha. Eu tinha que quebrar o ciclo. E o único jeito de quebrar o ciclo não era deletar o app, mas transmiti-lo. O código maligno precisava de um novo hospedeiro para continuar existindo, e se o fizesse, me libertaria. Eu precisava passar a bateria para outra pessoa. Alguém que não gerasse o mesmo nível de medo, ou melhor ainda, alguém que moralmente merecesse. O plano era insano. Eu precisava de um alvo. E precisava de tempo. O cronômetro para a tia Lúcia estava em 2 horas. Meu tempo? 1h55. Eu estava em uma corrida contra a minha própria moralidade. Onde você encontra um hospedeiro perfeito para a morte? A resposta veio com um lampejo frio de lógica. Se o app se alimenta do medo, eu preciso de alguém que não tenha mais nada a perder. Alguém que já estivesse, de certa forma, condenado. A urgência da morte da minha tia, que estava ligada ao meu próprio relógio, me deu a frieza que eu precisava. Eu estava vendendo minha alma por um delay digital. Eu abri os arquivos confidenciais de uma penitenciária local. Eu tinha um novo alvo, o detento Z402. E pela primeira vez em dias, meu pânico diminuiu ligeiramente, substituído por uma determinação gélida. Esse alívio, por menor que fosse, permitiu que eu encontrasse a chave final. Com o alvo em mente e o pânico momentaneamente sob controle, um controle falso, mas funcional, consegui forçar o acesso ao código-fonte principal. A estrutura era grotesca. Parecia ter sido escrita em 3 eras diferentes da programação, misturando Python com C++ e algo que eu só conseguia descrever como latim digital. Linhas de assembly anacrônico que pareciam orgânicas pulsando na tela. Passei pelos cabeçalhos, pelos comandos de hardware de baixo nível. A arquitetura era uma monstruosidade de eficiência destrutiva, mas em meio a milhares de linhas ilegíveis que pareciam gritar comandos, eu encontrei um bloco de código antigo. Um placeholder que o criador original, quem quer que fosse, não havia limpado. Dentro desse bloco, havia um único comentário decifrável. Não era uma linha de código, mas uma confissão. O usuário é a bateria. O medo é o combustível. A clareza foi como um choque elétrico. Eu não estava lutando contra um algoritmo de previsão. Eu estava lutando contra uma entidade que havia sido codificada para parasitar a emoção humana mais destrutiva. Não era um erro, era uma função. O medo não era um efeito colateral, era o algoritmo de consenso. Eu não tinha que desinstalá-lo, eu tinha que transferi-lo. E precisava de um payload de transferência que fosse pequeno o suficiente para passar pela segurança da rede, mas grande o suficiente para levar a maldição inteira. O cronômetro agora estava em 45 minutos. Eu tinha que agir. A escolha do hospedeiro estava feita. Um criminoso que não teria a chance de espalhar o terror. Eu estava prestes a cometer a maior e mais moralmente ambígua gambiarra da minha vida. Eu estava na porta da penitenciária. Não fisicamente, claro. Estava em uma van alugada a 500 metros do perímetro, com hardware descartável e antenas de longo alcance. Meu alvo era o detento Z402. Seu celular pré-programado seria reparado pela segurança da prisão em meia hora. O plano era hackear a rede, forçar a transferência silenciosa do The Timekeeper para o celular dele e, finalmente, quebrar o vínculo comigo. Eu tinha que ser rápido, limpo e frio. Eu invadia a rede de segurança, forçando a transferência de 80 MB de código malicioso através de uma falha de firmware que eu havia encontrado. Meu contador pessoal estava em 5 segundos. A conexão estava lenta.
O firewall deles era primitivo, mas o app estava resistindo à transferência. Parecia que ele sabia. Parecia que ele estava usando minha própria ansiedade para sabotar o upload. Eu estava lutando contra o meu próprio medo manifestado em código. 4 segundos. Estou forçando os pacotes. O upload está travado em 98%. Eu preciso de um empurrão. Preciso ser a antibateria. 3 segundos. O medo é o combustível. Eu tive que fazer o oposto. Eu tive que me acalmar. Eu tive que me esvaziar. Eu tive que reverter a minha emoção de pânico para a resolução gélida. Eu respirei, pensando apenas em binários, em 0 e 1. Um bug no sistema emocional do app. 2 segundos. Consegui. O último pacote foi. A tela do meu celular ficou branca. Um brilho cegante seguido por um som agudo, como se o vidro estivesse gritando. O hardware falhou. O celular explodiu na minha mão. Não uma explosão de dinamite, mas de falha de sistema, faíscas e fumaça subindo da bateria derretida e do chip frito. 1 segundo. A contagem em meu dispositivo parou. O alívio foi imediato, total. O som do TikTok cessou. A sensação de peso sumiu. Eu olhei para a tela fumegante. Fim. Mas a vitória não era completa. A transferência tinha sido um sucesso. Eu me conectei remotamente ao celular do criminoso Z402, que acabara de ser devolvido a ele. A tela acendeu. No canto superior, o widget The Timekeeper ressuscitou. E sob o nome do novo hospedeiro, uma nova contagem. 3 anos, 4 meses, 12 dias. Exatamente como a minha começou. Eu tinha passado a maldição adiante. Eu estava livre. Eu havia trocado a minha alma por uma linha de código limpa. Alívio. Liberdade. Eu voltei para casa. Meu corpo doía, mas minha mente estava limpa, vazia de medo. Eu tinha vendido minha moralidade para comprar minha vida, e a transação estava completa. Meu primeiro ato, ligar o computador, limpar o rastro, garantir que não havia nenhum vestígio daquele código maldito. A tela inicial carregou, o desktop, limpo. Eu comecei a abrir os arquivos de log, e então eu vi, sutil, dominante. No canto superior direito da minha tela de desktop, o widget ressurgiu. The Timekeeper. O app não estava ligado ao hardware do celular. Estava ligado à minha presença digital. Eu ri. Uma risada histérica e seca. Eu cliquei nele. A tela piscou em branco, absorvendo toda a luz. O cronômetro final é exibido pela última vez, preenchendo o monitor. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. O computador se desliga completamente. Um silêncio absoluto. Aquilo não era um código. Eu não sei como saímos. Na verdade, tenho medo de saber. O que vocês estão prestes a ouvir não é uma história de terror. É a evidência de que a realidade pode ser editada, repetida e, no final, apagada. Nossa equipe era simples. Helena, a diretora, cética até a medula, buscava fatos. Mário, nosso guia local, um homem que entendia de folclore mais do que de estradas. E eu, o cinegrafista, o pragmático, aquele que confiava apenas na lente. Até a lente falhar e começar a capturar o impossível. A única prova de que estivemos naquele lugar, de que lutamos contra aquilo, está aqui, neste cartão de memória. Estes arquivos deveriam ter sido excluídos, mas a cidade os deixou. Por quê? Talvez como uma piada sádica ou um aviso. Prestem atenção aos detalhes. Preste muita atenção nas palavras a seguir, porque a cada volta que demos, a cada trecho da rua que se repetia, a nossa própria existência ficava um pouco mais fina. No final, vocês saberão e notarão que há algo errado. Nós saímos do mapa, mas a cidade nos removeu do tempo e o processo começou no momento em que entramos em Ouro Morto. O projeto inicialmente era um documentário de fim de semana.
Ouro Morto é famosa por sumiços. Pessoas que vão para lá e nunca mais são vistas, mas sem vestígios, sem crime, só um silêncio administrativo. Helena viu nisso uma história, um mistério humano. Eu vi um bom enquadramento. Lendas rurais, Mário, Helena dizia. Não há nada que uma câmera não possa desmistificar. Mário, no banco de trás, apenas balançava a cabeça e apertava um mapa de papel que parecia mais antigo que a cidade. Essa cidade não gosta de ser vista, senhora. Ela respira. Não é um lugar para se procurar. Chegamos pouco antes do anoitecer. A cidade em si era uma praça central, uma igreja de pedra e 2 filas de casas de madeira que pareciam idênticas. Tínhamos a filmagem do dia e a ideia de partir na manhã seguinte, mas decidimos ficar para capturar a atmosfera noturna, o que Mário chamava de a hora em que a cidade desperta. O GPS e os mapas indicavam que estávamos exatamente onde deveríamos estar, mas havia algo na simetria, na uniformidade das casas, que tornava impossível diferenciar uma rua da outra. Era uma arquitetura cansada, repetida. Instalamos a câmera em frente à praça. O relógio na torre marcava 23h47. Eu estava conferindo a bateria quando Helena disse: "Vamos tentar uma saída rápida para pegar umas tomadas noturnas da estrada principal, apenas para termos o material." E foi assim que demos a primeira volta. A primeira de muitas que se tornariam um pesadelo. A primeira vez que aconteceu foi sutil. Viramos à esquerda, subimos uma colina e deveríamos ter encontrado a rodovia. Em vez disso, a estrada de terra nos levou de volta para baixo. "Erro no GPS", Helena murmurou, verificando a tela. Eu concordei. A tecnologia falha. Tentamos de novo, desta vez seguindo o mapa de Mário à direita, atravessando uma ponte de madeira. Após 10 minutos de silêncio, Mário apertou os olhos. "Essa ponte, eu a conheço." Helena estava impaciente. "É uma ponte de madeira em uma cidade rural, Mário. Elas são iguais." Mas ao passarmos pela curva seguinte, o mesmo celeiro azul desbotado apareceu e a mesma placa de trânsito metálica, enferrujada, com uma mancha de tinta vermelha no canto inferior esquerdo. O mesmo celeiro, no lado oposto ao que havíamos visto na primeira tentativa de saída. Voltamos para a praça. O relógio na torre marcava 01:30. A primeira tentativa havia durado cerca de 45 minutos. Helena desceu e andou em círculos. Eu conferi a filmagem. Na tela era inegável. A mancha de óleo na rua, o poste de luz inclinado, eram idênticos. "Estamos em um loop", eu disse, baixando a câmera. Minha voz soava estranhamente calma, quase profissional. Mas por dentro, o pânico começava a bater. A 4ª tentativa de saída quebrou nossa capacidade de racionalizar. Desta vez, dirigimos o mais rápido possível, virando apenas quando o GPS gritava para virarmos. Fui o tempo todo filmando a tela do GPS, o mapa e o velocímetro. Quando chegamos àquela mesma curva, a mancha de óleo estava exatamente no mesmo lugar. E pior, meu GPS indicava que havíamos percorrido 300 quilômetros em um trecho de estrada que não tinha mais de 5. Não era um erro de navegação, não era uma falha de mapa. A cidade estava reescrevendo o espaço ao nosso redor, dobrando-o. Ela se esticava e se contraía para nos trazer de volta ao centro. Aquele lugar não nos deixaria partir. Aquele lugar era um labirinto que respirava. O sol nos trouxe pouco conforto. O pânico de Mário nos atingiu como um martelo. Ele tremia, repetindo: "Ela está viva, ela nos viu, ela nos quer aqui." A ameaça mudou. Não era mais apenas a estrada. Éramos observados. A partir daquele momento, a cidade se fechou sobre nós como uma concha. Os habitantes, que na noite anterior haviam nos ignorado, agora se tornavam figuras imóveis. Em cada janela das casas idênticas havia uma sombra parada.
Na sacada, um homem de chapéu nos olhava sem mover a cabeça, fixamente. Nos becos, podíamos ver silhuetas imóveis que, quando eu tentava focar a câmera, desapareciam, apenas para reaparecerem na próxima janela. Eles eram os olhos do labirinto. Eu comecei a filmar obsessivamente, focando no rosto de cada pessoa. Não havia hostilidade, apenas um escrutínio frio, como se fôssemos amostras em uma placa de Petri. O ar se tornou denso, pesado, e a claustrofobia começou a sufocar. Não era um problema geográfico, era uma prisão viva. A cidade nos isolava. Percebemos que, apesar da proximidade das casas, não ouvíamos cães latindo, sirenes ou o barulho de uma vida normal. Apenas o som do nosso carro e nossas próprias vozes. Foi então que Mário quebrou. Ele saltou do carro sem dizer uma palavra e correu pela rua principal, decidido a fugir a pé, a quebrar o loop pela força bruta do corpo. Eu gritei, tentei segui-lo com a câmera, mas Helena me segurou. Não podemos nos separar. O loop vai nos apagar. Mário correu por cerca de 2 minutos, virando a esquina, e então parou. Ele estava na rua, olhando fixamente para a frente, aterrorizado. Eu dei um zoom máximo com a câmera. A 2 quarteirões de distância, a visão mais aterrorizante. Um carro idêntico ao nosso, parado na beira da estrada. E no banco do passageiro, Mário. Ele estava sentado lá, quieto, olhando para nós com uma expressão de pavor paralisado. Mário, o nosso Mário, o que estava na rua, se virou e voltou correndo para nós, pálido, a boca aberta num grito mudo. Ele se jogou no banco traseiro, soluçando. E eu o toquei, ele gaguejava. O outro Mário, ele estava frio, e ele não piscou, ele estava esperando. A cidade não estava apenas repetindo o espaço, ela estava duplicando o tempo, criando cópias, deixando para trás os vestígios da repetição. Estávamos sendo rebobinados, mas a versão anterior de nós ficava presa, congelada no ponto do loop. A partir desse momento, soubemos que estávamos lutando contra algo que controlava a própria estrutura da existência. A máquina estava zombando de nós, nos mostrando que nosso desespero e nossa resistência eram apenas parte do seu ciclo. Passamos horas parados, imersos no nosso próprio medo. Helena, a cética, estava agora a mais determinada de nós. Ela se recusava a ser apenas um dos vestígios de ouro morto. O som, ela sussurrou quebrando o silêncio, o som dos carros é o único som que não se repetiu. O som da nossa própria presença. Ela teorizou. A cidade estava nos isolando acusticamente, cortando qualquer ligação com o exterior. Por isso, a ausência de sirenes ou vozes externas. A única frequência real era a nossa. Helena pegou o microfone parabólico, o equipamento que usávamos para captar o áudio ambiente em longas distâncias, e o transformou em uma ferramenta de caça. Se estamos sendo isolados, deve haver uma frequência que nos mantém aqui, ela disse. E se a cidade é um organismo, ela deve ter um pulso. O sol se punha, projetando sombras longas e fantasmagóricas dos observadores nas janelas. Liguei o microfone. A princípio, apenas estática. Girei lentamente o parabólico, tentando captar qualquer coisa que fosse estranha, que não pertencesse ao ciclo de repetição. De repente, a estática foi substituída. Não era uma voz ou um rádio. Era um som distorcido, lento, como um vinil antigo rodando fora da velocidade. Uma canção de ninar. O som era alto, mas parecia vir de uma distância infinita. Olhamos para o GPS. A frequência estava vindo do centro da praça, do exato ponto em que o mapa indicava uma parede de tijolos sem janelas. É o pulso, Helena disse com os olhos arregalados. É o coração do labirinto. Ele está nos chamando. A canção era a nossa saída, mas também um convite para o centro do horror. Quando chegamos à parede de tijolos, o som estava vibrando no ar.
Helena estendeu a mão e onde deveria haver concreto, havia apenas escuridão e um cheiro metálico. A parede era uma ilusão, uma porta que se abria apenas para aqueles que a cidade queria atrair para si. Entramos. O interior era um pesadelo claustrofóbico de corredores estreitos e tubulações expostas, iluminado por luzes de emergência vermelhas. A temperatura caiu drasticamente. No centro do prédio, encontramos a sala de controle. Não era um laboratório de cientistas, mas uma sala abandonada, antiga, com painéis de metal cheios de mostradores e medidores analógicos. Focamos a câmera nos painéis. Eram gráficos de temperatura, pressão e umidade. Um termômetro marcava a temperatura da cidade. Não era um labirinto aleatório, era uma máquina e estava sendo monitorada. A canção de ninar vinha de um alto-falante central rachado. A cidade não era apenas viva, era um sistema de confinamento controlado. Estávamos em um aquário e alguém estava ajustando a água. O pânico de Mário, a curiosidade de Helena, a minha observação, tudo estava alimentando o sistema, mantendo a temperatura ideal. Helena, desesperada, começou a bater nos painéis, tentando quebrar a frequência. Eu a filmei, sabendo que nossa única chance era desligar o coração da máquina antes que ela nos absorvesse por completo. Nós quebramos a frequência, mas não o labirinto. A porta de saída reapareceu. Corremos. Mário hesitou. Ele parou bem na soleira da porta, olhando para trás, para a escuridão da sala. Eu gritei, tentei puxá-lo, mas ele estava paralisado. Seus olhos estavam fixos. Ele já havia aceitado o seu lugar. A porta, de repente, se fechou, trancando Mário no silêncio da sala de controle. Foi o preço da nossa fuga. Saímos para a estrada normal. A estrada era real. O mundo era real. A normalidade, no entanto, era um castigo. Eu passei as semanas seguintes obcecado pelas filmagens. E foi ao revisar o material que encontrei a prova mais aterrorizante. Ouro Morto não nos matava ou nos prendia. Ela nos removia. Olhei com atenção. A cada loop, a cada 300 quilômetros percorridos, a equipe de filmagem ficava um pixel mais transparente no quadro. Não éramos movidos no espaço, éramos removidos da existência. A cidade estava nos diluindo. O último quadro de todo o arquivo é a câmera no chão, no exato lugar onde eu e Helena deveríamos estar. A câmera filmando a si mesma, sozinha. Não há ninguém na lente. Esta é a minha gravação. É a prova de que eu estive lá. Não sei se sou real ou se sou só um reflexo residual que a cidade, na sua pressa para nos apagar, se esqueceu de deletar do cartão de memória. Mas a história está aqui. E em algum lugar, o labirinto, ele ainda respira.